Olá pessoal, meu nome é Alan. Vamos fazer mais um vídeo aqui da nossa sequência de vídeos sobre a planilha. Quero explicar tudo para vocês, como que essa planilha funciona, como que ela pode te ajudar a encontrar boas empresas para poder investir. Eu iniciei o canal tem pouco tempo, pessoal, tem uma semana mais ou menos, temos 36 inscritos, então eu agradeço se você puder deixar sua inscrição, deixar o like no vídeo e já ajuda a gente a bater a meta aí de 100 inscritos. O canal só é monetizado a partir de 1000 inscritos, então vai demorar muito ainda, mas a gente vai aí devagar e sempre. Ó, já postei 3 vídeos, um vídeo aqui explicando tudo sobre a planilha, um outro vídeo explicando sobre a simulação de 10 anos, como que a gente consegue investir pouco, R$1.000 por mês, por exemplo, e depois de 7 anos a gente já consegue recuperar esses R$1.000 por meio de dividendos e com esses dividendos a gente reaplica o dinheiro durante 20 anos e consegue uma renda passiva aí de R$10.000 por mês. Mas aqui na aba comunidade, se vocês clicarem na aba comunidade, vai aparecer várias postagens, inclusive uma que eu postei agora 30 minutos atrás. Quase todo dia eu estou postando algum tipo de análise utilizando a planilha. Hoje, no caso, eu postei aqui, ó, top 5 empresas best dos setores de banco, energia, seguros, saneamento e telecom. São empresas mais perenes, né? Empresas previdenciárias, com melhor desempenho projetivo avaliado pela fórmula de Lynch. No caso, o nosso vídeo hoje vai ser sobre esse post aqui. A gente vai falar sobre quais são as melhores empresas best avaliado pela fórmula do Peter Lynch, que utiliza aqui a diferença de LPA, que é o lucro por ação. Aí vai ser o lucro por ação projetivo, quanto que os especialistas projetam para o próximo ano de lucro nas empresas, pelo LPA atual dos últimos 12 meses. Então, qual que é o lucro por ação atual das empresas? Aí você pega o valor projetivo menos o atual, você acha que é a diferença de LPA. Então, quanto mais lucro a empresa tiver, melhor. Quer dizer que ela tem mais chance de valorizar, tem mais chance de pagar dividendos. Então, essa diferença de LPA, se ela for positiva, vai ser muito bom. Inclui também no cálculo o dividendo yield médio. Quanto maior o dividendo yield médio a empresa apresentar, melhor, que vai ser uma rentabilidade extra ali para a pessoa que estiver comprando. E avalia também o PL, que é o preço sobre lucro. Quanto menor o PL, no caso, melhor. Quer dizer que a empresa está barata pelo tanto de lucro que ela produz. Mas eu postei aqui embaixo, olha lá, top empresas best com curva lucro versus cotação em posição favorável. Postei há um dia atrás. Postei também, ó, top empresas best small caps, que são empresas com patrimônio abaixo aí de 3 bilhões. São empresas que têm maior chance de crescimento, porque é muito mais fácil uma empresa small cap crescer do que uma empresa que nem a Vale do Rio Doce, que já é gigantesca, dobrar de tamanho. É mais difícil uma empresa grande dobrar de tamanho do que uma empresa pequena dobrar de tamanho. Coloquei também top empresas best, melhor ranqueadas pela fórmula do E-Earn Yield alterado mais ROI. Eu vou gravar um vídeo explicando cada uma dessas postagens aqui, pessoal. Depois vão ter vídeos também explicando como que faz esses cálculos, como que faz essa análise. Eu tô postando primeiro por escrito, mas vão ter vídeos na sequência, assim que eu conseguir gravar. Coloquei aqui, ó, top empresas best com maior crescimento de lucro médio, KIGAR de lucro nos últimos 5 anos. Então a gente ranqueou aqui pelo KIGAR de lucros, basta clicar em expandir. Quando você clica em ler mais, ó, aí aparece todo o raciocínio desse ranking, né? E eu posto também, pessoal, aqui na comunidade do AGF, que é Ações Garantem o Futuro, no aplicativo deles, eu posto essas análises, ó. Postei agora, poucos minutos atrás, a análise de hoje, né? Que é top 5 empresas best com melhor desempenho projetivo avaliado pela fórmula de Lynch. Nessa análise de hoje, a gente aplicou esses filtros aqui, ó, junto a todas as empresas da Bolsa de Valores. São mais de 600 empresas. Filtramos as empresas que têm preço atual abaixo do preço teto projetivo. Na nossa planilha a gente pode filtrar isso. Filtramos também as empresas que têm bons indicadores fundamentalistas, por exemplo, ROI acima de 0, margem líquida acima de 0, KIGAR de lucros maior que 0, um dividendo yield maior que 6%, um PL menor que 15%, um P sobre VP menor que 10%. Então a gente pode filtrar isso, nós filtramos também. Aí já vai eliminar algumas empresas, por exemplo, Banco Santander e Banco Bradesco estão com KIGAR de lucros negativo nesse momento, já foram cortados por causa desse filtro. E liquidez acima de 1 milhão, hoje na Bolsa de Valores. E aqui eu já trouxe o resultado. Então, CEMIG ficou em primeiro, Banco do Brasil ficou em segundo, BR Partners, que é um banco de investimentos, ficou em terceiro, Banco BMG ficou em quarto e Banco Itaú ficou em quinto. Então, essas são as 5 empresas que têm maior chance aí de ter um bom desempenho projetivo. Segundo o LPA projetivo, esse LPA projetivo lucro por ação eu consigo aqui na comunidade do AGF. Segundo também o dividendo yield médio e o PL atual da empresa. Aí, ó, quanto maior o dividendo yield, quanto maior a diferença de LPA e menor o PL,
melhor será. Aí se o cálculo for maior que 1,5, indica que a ação pode estar barata. E aqui eu fiz o cálculo manualmente para o Banco do Brasil, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse cálculo e depois a gente vai mostrar na planilha aqui como que ela filtra todas as empresas da Bolsa de Valores, entendeu? Mas aí o que precisa para fazer esse cálculo do Peter Lynch? Utilizando, no caso, a diferença de LPA para ser a projeção de lucro. Precisamos do LPA atual, 6,10. Precisamos do LPA projetivo, 6,63. Onde que a gente consegue esses dados, Alan? Por exemplo, eu pego todos esses dados aqui na comunidade do AGF. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Na comunidade do AGF você pode digitar, por exemplo, Banco do Brasil, BBAS3. Vou vir aqui em indicadores, depois vou vir em indicadores de rentabilidade e aqui tem, ó, LPA dos últimos 12 meses, 6,10. E projeção de lucro por ação, que é o LPA projetivo, 6,66. Então são esses dois dados que eu utilizo para fazer esse cálculo. E aí eu já anotei aqui, 6,10 e 6,66. Então a diferença de LPA nada mais é do que o LPA projetivo menos o LPA atual dividido pelo LPA atual. Aí depois eu multiplico por 100. Então essa diferença aqui do LPA projetivo para o LPA atual representou um aumento de 8,68%. Então pode ver que se o LPA projetivo fosse menor que o LPA atual, já ia dar ruim, entendeu? Então nessa fórmula a gente só quer empresas que têm projeção de lucro maior para o ano seguinte. Já ia dar um resultado ruim caso o LPA projetivo fosse menor que o LPA atual. Utilizamos também o dividendo yield médio, no caso aqui 7,32. O dividendo yield médio, 7,32, eu não peguei aqui no AGF. No AGF está mostrando também, ó, dividendo yield médio de 6 anos, 5,26. Você pode utilizar também esse dado aqui do AGF se quiser, a gente pode substituir por esse valor aqui, mas eu peguei o dividendo yield médio do site Investidor 10. Aí no caso eu preferi utilizar a informação aqui do Investidor 10, que é 7,32%, porque o dividendo yield, ó, como é que calcula? É os proventos pagos naqueles 12 meses, naquele ano, dividido pelo preço atual da cotação. Então basta o quê? Que eu pegue aqui o dividendo por ação, que é o DPA, e divida pelo valor da cotação naquele ano. Então basta pegar o DPA de cada ano, ó, quando for o dividendo por ação 2021, 2022, 2023. Aqui, por exemplo, no site Status Invest, a gente consegue ver o DPA de cada ano, ó, o DPA em 2021, o DPA em 2022, o DPA em 2023. E fazendo a média de 5 anos, eu vi que no Investidor 10 realmente está batendo direitinho. Já no site do AGF, eu não consegui conferir isso, entendeu? Aqui só mostra um valor, mas não mostra como que chegou nesse valor, não mostra qual que foi o DPA de cada ano, qual que foi a cotação média de cada ano. Então eu preferi utilizar o valor do Investidor 10, porque ele realmente está batendo certinho. Já o LPA e o LPA projetivo, nós estamos utilizando os dados do AGF, entendeu? E o PL ele é o mesmo em quase todos os sites, olha lá. Aqui no AGF mesmo o PL está 4,29, no Investidor 10, ó, o PL está um pouquinho mais caro, e no Status Invest, o PL está 4,30, tá vendo? Então pode ver que o PL do Status Invest e o PL do AGF tá a mesma coisa praticamente. Aqui na nossa planilha, a gente utiliza o PL do Status Invest. Todos os indicadores fundamentalistas a gente pega aqui do Status Invest. O único indicador que a gente pega do Investidor 10 é realmente esse do dividendo yield médio. Então colocamos o PL 4,30. E agora a fórmula ficou muito fácil de calcular. Então você soma aqui a diferença de LPA mais o dividendo yield médio, 7,32, e divide pelo PL, que é 4,30. Então o Lynch do BBAS3 deu um valor total de 3,72. E aqui na planilha a gente mostra lá, a planilha calculou certinho, ó. O primeiro lugar ficou com a CEMIG com valor calculado de 4,37 e em segundo lugar ficou o Banco do Brasil. E a gente tem esse cálculo para todas as empresas da Bolsa de Valores. Então é bem bacana que a gente pode ranquear isso aqui muda constantemente. Antes algumas empresas apareceram no ranking semana passada, hoje já são outras empresas. E aí eu demonstrei então que o cálculo, fazendo aqui na prática, bateu certinho com o que está mostrando aqui na planilha. Na planilha está falando que o Banco do Brasil é 3,72. Mas vamos agora, e agora na planilha de fato, Alan, como que eu cheguei nesse ranking? Vamos lá, eu vou zerar tudo, eu vou tirar todos os filtros aqui, ó, desmarquei todos os filtros. Então na planilha nós temos 604 empresas atualmente. Se você quer entender como que essa planilha funciona, eu vou deixar um vídeo aqui no primeiro comentário fixado, que explica tudo sobre essa planilha. Mas o primeiro filtro que a gente aplica é o de liquidez. Então eu vou colocar que eu quero só empresas que têm liquidez acima de 1 milhão. Eu seleciono aqui 1 milhão. Aí já caiu para 222 empresas. Aqui no final mostra a coluna de liquidez, ó. Agora eu quero apenas empresas best, ó. Aqui está misturando empresas best, que é bancos, energia, etc., com empresas de oportunidade. São várias, ó.
Ambev, várias outras. Para filtrar só as Best, eu vou marcar o botão Best. Marquei aqui, aí já caiu para 54 empresas, que no caso são Best e tem liquidez acima de 1 milhão. Agora eu quero filtrar também as empresas que têm bons indicadores fundamentalistas. É o último botão. Eu marco esse último botão e vai filtrar de acordo com o que eu escolher. Eu escolhi então que eu quero empresas que têm dívida EBIT menor que 4, eu quero empresas que têm PL menor ou igual a 15, PVP menor que 10, dividendo yield dos últimos 12 meses maior que 5 e ROI, margem líquida que GAR de lucros maior que 0. Esse botão ele filtra essas últimas colunas aqui, ó, indicadores fundamentalistas, PL, PVP, dividendo yield, ROI, margem líquida que GAR. Ele retirou várias empresas aqui. Por exemplo, Bradesco, Santander, todos eles estão com que GAR negativo nesses últimos anos aí. E quero, por fim, empresas que estão abaixo do preço teto projetivo. Aí eu marco esse botão. Esse preço teto projetivo é calculado como, Alan? Ele é definido de acordo com o tanto de dividendo yield que você espera. Aí no caso aqui, a gente tem também as informações sobre o DPA projetivo de cada empresa, dividendo por ação de cada empresa e o valor da cotação, a gente consegue ter qual que é o dividendo yield projetivo de 2024, 2025 para essas empresas. Ó, Banco do Brasil, BMG, aqui nós temos o dividendo yield projetivo, temos o payout de cada empresa e com base nisso a gente consegue calcular o preço teto projetivo, que são essas duas colunas lá. Nós temos dois preço teto projetivo. Temos um preço teto projetivo quando a gente quer um dividendo yield de 6% no mínimo e temos um preço teto projetivo quando a gente quer um dividendo yield de 9%. Aí no caso, por que eu fiz isso? 6% e 9%. No mínimo é 6% que a gente quer de cada empresa nos próximos anos. Segundo aí a fórmula de Bazin, do Luiz Barsi, do AGF. Mas quando a empresa tem um payout muito elevado, por exemplo aqui, BB Seguridade, que está aqui, BBSE3, tem um payout de 70%. Quando a empresa tem um payout muito elevado, um payout médio, eu costumo exigir dessa empresa um dividendo yield de no mínimo 9%. Então, quando a gente faz isso, o preço teto, ó, com 6%, o preço teto aqui, por exemplo, do BB Seguridade seria R$ 54,00. O preço teto com 9% de dividendo yield vai ser menor, ó, vai ser R$ 36,00. Já o Banco do Brasil, que está em primeiro lugar aqui, o BBAS3, ele tem, olha lá, um payout bem menor. O payout do Banco do Brasil é apenas 33%, payout médio. Então, como ele tem um payout abaixo de 60%, aí eu aceito um dividendo yield menor, ó, de 6%. Então, quando o payout está abaixo de 60%, a gente aceita aqui um dividend yield de 6%. Quando o payout está acima de 60%, eu coloquei que o melhor seria um preço teto mais rigoroso, com um dividend yield de 9%. Então, aqui nós temos 15 empresas que estão nessas condições, né? Tem liquidez acima de 1 milhão, são best, tem um preço abaixo do preço teto projetivo e estão com indicadores fundamentalistas bons. Mas eu quero ranquear essas empresas pelo cálculo do Lynch, que aqui é a coluna AI, ó. Pode ver que nem todas elas estão bem ranqueadas pela fórmula de Lynch. Por exemplo, o BB Seguridade mesmo está com valor 0,53. Então, 0,53 é menor que 1,5. Então, a gente recomenda não comprar segundo essa métrica aqui. Agora, eu posso filtrar, por exemplo, nesse ranking de estratégia, apenas o Lynch AGF. Ó. Por que Lynch AGF? Porque eu consegui o LPA projetivo no AGF. E agora filtrou. Em primeiro lugar ficou CEMIG. Em segundo lugar ficou Banco do Brasil. Em terceiro lugar, CEMIG também. Em quarto lugar, BR Partners. Em quinto lugar, Banco BMG. E Banco Itaú e Itaúsa ficou em sexto, sétimo, oitavo, nono. Então essas aqui são as melhores empresas para poder investir, que tem uma ótima projeção aqui de crescimento de lucro, LPA projetivo, tem um dividendo yield médio bom e tem um PL pequeno. Então essas são as empresas best com melhor desempenho projetivo segundo a fórmula de Lynch, que utiliza o LPA, diferença de LPA. Mas nós temos na Planilha também um outro método, que é a fórmula de Lynch, que ao invés de utilizar a diferença de LPA, ela utiliza o QGAR de lucros. O que é o QGAR de lucros? É o quanto de lucro que a empresa cresce ano após ano. Qual que é a diferença dessa coluna do Lynch LPA do Lynch QGAR de lucro? O Lynch LPA ele é calculado com base numa projeção de especialistas do mercado, do site AGF. Eles que definem esse LPA projetivo de acordo com as simulações que eles fazem, de acordo com os relatórios gerenciais, o próprio guidance das empresas, né? Então eles definem isso. Já o Lynch do QGAR de lucros não é uma projeção de especialistas do mercado. Aqui está utilizando o QGAR de lucros, que é um indicador histórico. O QGAR de lucros nada mais é do que o quanto que a empresa está crescendo de lucro ano após ano em média, nos últimos 5 anos. Então, não necessariamente o lucro da empresa vai continuar crescendo no ano que vem. Não. A gente está pegando uma média de crescimento de lucro da empresa dos últimos 5 anos. O QGAR de lucros mostra o passado. Por isso que a gente colocou as duas opções,
Quando os dois estão positivos, olha lá, tanto o lint do LPA projetivo do AGF quanto o lint do KIGAR de lucro, os dois estão azulzinho aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que a empresa ela esteve muito bem nos últimos anos aí, segundo a fórmula de lint pelo KIGAR, e ainda assim ela vai estar muito bem no próximo ano, segundo os especialistas de mercado. Mas tem alguns casos, que nem aqui, ó, o Banco Itaú mesmo, pode ver que no método lint do KIGAR de lucros está vermelhinho, ó, não está bem ranqueado, mas os especialistas entendem que no ano de 2024, 2025, ela vai ter um crescimento de lucro sim, então ficou azul. Tá vendo como é que às vezes o passado não vai bater certinho com o futuro? Mas são só projeções também, pessoal. Isso aqui não quer dizer que vai ser 100% certo o que está projetado, não. Então não levem isso a ferro e fogo, tem que avaliar isso aqui junto com vários outros indicadores que a gente tem na planilha lá. Preço teto, o MDI, se está próximo ou não, se está abaixo do preço teto médio também, se está abaixo do preço justo de Graham, se está bem ranqueado aqui pela Magic Fórmula, se está bem ranqueado aqui pelo Earn Yield alterado, se a simulação de 10 anos, que é o último vídeo que a gente postou, ele ganhou ou não do CDI, como é que está a margem de segurança aqui, como é que está a proximidade da cotação do último ano, como é que está a curva lucro versus cotação. Então são vários e vários indicadores que a gente analisa em conjunto para decidir se a empresa está no momento bom ou não para se investir. Beleza? Hoje então foi o vídeo apenas para explicar um pouco sobre o preço teto projetivo e um pouco sobre a fórmula do lint, utilizando a diferença de LPA dos especialistas do AGF. Se você gostou, agradeço a sua inscrição, curta o vídeo e para ter acesso à planilha, caso você queira ajudar o canal, temos um link também na descrição. Apenas R$5 por mês você pode ter acesso a essa planilha e a gente atualiza ela diariamente com as informações dos sites aqui, AGF, Status Invest, Investidor 10, e você só precisa selecionar os filtros e decidir quais são as melhores empresas aí que se encaixam na sua estratégia ou de dividendos ou de valorização das ações e aumento de patrimônio. Beleza? Tamo junto, valeu, grande abraço, até o próximo vídeo.